O tema escolhido para a minha palestra na tarde de hoje tem uma relação muito íntima com as definições, as passagens da minha vida, e para que os senhores entendam a razão propriamente dita e as reflexões que nós faremos, e quero dizer também que eu não tenho por objetivo, nessa fala, tratar de assuntos dogmáticos, de assuntos propriamente da legislação, do novo Código de Processo Civil, pelo prisma puramente dogmático do Instituto da Mediação e da Conciliação, mas quero fazer uma reflexão sociopolítico-jurídico com os senhores acerca do tema que eu escolhi para nós refletirmos, que me parece muito mais importante do que uma análise legislativa e doutrinária, até porque as obras aí estão para as leituras, os dispositivos de lei estão à disposição dos senhores para os respectivos estudos, para as respectivas reflexões e aprofundamento. Mas a forma com que eu pretendo trazer o tema para os senhores, eu creio que vai impactar, aliás, é uma palavra que entrou em moda, né, muito mais do que propriamente a análise dogmática a respeito da mediação e da arbitragem. Na noite de ontem, nós fomos brindados com algumas excelentes palestras, como no dia de hoje, e o professor Cássio Scarpinella Bueno, sempre um excelente orador, e fazendo algumas observações muito peculiares, ele teceu, como assim fez o professor Marinoni hoje na sua exposição, algumas críticas ao novo Código de Processo Civil. Eu não farei as críticas que o Código merece, assim como os colegas não fizeram, até porque nós temos que trabalhar sobre o Código que nos foi apresentado. Mas nós temos grandes restrições acerca de um instrumento que nos foi colocado, como disse ontem, com muita propriedade o professor Cássio, sem legitimidade. Esse código é um código espúrio. Esse código é um código que não vem do clamor do foro e é um código que não vem do clamor da academia. Esse código surgiu no momento inoportuno, no momento pensado, como disse ele muito bem, por ideia do senador Sarney, e os meandros desse tortuoso caminho nós não vamos aqui enveredar. Só quero me tornar litisconsorte facultativo e concomitantemente necessário às palavras do professor Cássio, e aqueles que quiserem aprofundar alguma observação acerca desse tema, eu escrevi em 2012, num volume comemorativo da Revista dos Tribunais, o volume 926, um trabalho intitulado Projeto Legislativo do Novo Código de Processo Civil e a Crise da Jurisdição. E eu deixo muito claro nesse trabalho que o legislador nos vendeu uma falsa e cara ideia de redenção da jurisdição. Eu estou absolutamente convicto que se nós tivéssemos hoje qualquer uma das 3 ordenações do reino em vigor, nós estaríamos com problemas não muito distintos que temos hoje. Porque o nosso problema não é decodificação, o nosso problema não é de legislação, o nosso problema é de jurisdição e de formação dos profissionais que operam o direito, acima de tudo. E pior é que em 2009, as últimas reformas que ainda estavam sendo implementadas no Código de Processo Civil, como bem dito já por outros palestrantes, não era mais o Código Buzaide. Esse nosso código já estava modificado em mais de 70%. Essas modificações sequer ainda haviam chegadas à Corte de Cassação, responsável pela uniformização da jurisprudência.
e pela interpretação do Código de Processo Civil também, nós pensamos como um coelho de cartola de um mágico, um redentor Código de Processo Civil. Eu posso garantir aos senhores que eu coloquei água nesse copo, mas não tem mais. Deve ter sido trocado e eu não vi. Ontem, o professor Cássio fez uma brincadeira com a nossa, uma observação no tocante à nossa presidenta. E eu penso que num país que já teve e ainda tem, de certa forma, uma presidenta, nós temos um problema muito mais sério, que é um código que nos traz a falsa ideia, e os senhores, como nós juízes, e os senhores advogados, vão perceber isso no foro, de que os problemas haverão muito mais de agravar-se do que minorar. Eu não sei se os senhores leram e releram a exposição de motivos. Me lembra Alice no País das Maravilhas. Alice no País da Presidenta. É um conto de fada a exposição de motivos. Leiam, ficarão horrorizados. Porque imaginam que os que vão operar o direito não conhecem as tramas, as faltas de técnica, os descompassos, as dissintonias que lá se encontram. É bem verdade que em toda obra humana nós não vamos encontrar perfeição. Se fosse, nós não estaríamos onde estamos hoje, no mundo de expiações, de provas. Mas também não é menos verdade que nós não poderíamos ter recebido um código com os problemas que já estão batendo a nossa porta. E o que é mais curioso, no nosso Brasil não se pensa no custo. Qual é o custo, Brasil, para o novo Código de Processo Civil? Rimou. É um custo muito alto. É um custo legislativo que não se considerou. É um custo operacional de amadurecimento de institutos jurídicos. É um custo de aperfeiçoamento, e os senhores são a testemunha viva e aqui se encontram, pagando, comprando novos livros, e irão fazer tantos outros cursos. Assim como nós estaremos sempre estudando, os tribunais estarão renovando seus regimentos, a jurisprudência, as editoras estarão editando os novos livros e pondo fora os outros, e é isso que está acontecendo, porque não vendem mais. Qual é o custo para este país miserável, que tem 106 milhões de demandas represadas, e ninguém, absolutamente ninguém levanta a voz. Levanta a voz com a força que se deveria levantar. Porque muitos levantam, eu levantei, e tantos outros levantaram. E talvez por isso que o código não ficou pior do que ele era inicialmente, como ele foi inicialmente apresentado na sua primeira versão. E não ficou pior, porque tiveram professores abnegados, a participação do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, que ainda conseguiu deixá-lo na moldura que aí se encontra. Mas a grande verdade é que nós temos esse novo instrumento, que, para mim, talvez das melhores, existem outras, mas eu vou pensar 3 pontos
pontos que me parecem fundamentais, inovadores e que poderão trazer, sim, resultados positivos com esse novo código. Mas, repito, continuo a crer que o custo-benefício não valeu. E não vai valer. E nós teremos, em muito pouco tempo, muito mais modificações do que tivemos no Código de 73. O primeiro ponto já foi ressaltado nas conferências de ontem, especialmente pelo professor Fred Didier, no tocante aos princípios e a interpretação pelo viés constitucional, agora inserida, positivada no artigo 1º do Código de Processo Civil. Esse me parece o primeiro grande momento, e já está no artigo 1º, a sua evolução. O segundo é a busca incessante pela resolução do conflito propriamente dito, ou seja, a decisão de mérito, a busca da resolução do conflito da lide jurisdicionalizada. E o terceiro ponto alto, repito, existem outros, mas esses três eu quero destacar, é a inserção no novo Código do Instituto da Autocomposição, da forma com que ele aparece. Ou seja, na forma da conciliação e na forma da mediação. O problema, e foi dito há pouco no painel que me antecedeu, é o aspecto cultural. Nós poderíamos refletir se primeiro deveríamos difundir a cultura da autocomposição para depois normatizá-la, ou se a norma deveria anteceder. Eu vou fazer com os senhores um estudo em breve, se a luz não for embora totalmente, fica romântico essa parte de cá, está mais romântica do que a parte de lá. Estamos à meia luz. E o que eu até agora me perdi com essa iluminação, mas vamos nos reencontrar. Emocionado com a meia luz. Então, nós vamos fazer, na verdade, uma reflexão acerca da inserção normativa e da sua oportunidade de aparecimento praticamente simultâneo à lei da mediação. Pois bem, falava há pouco aos senhores da cultura. Eu vou contar uma história verdadeira porque aconteceu comigo e eu fui o protagonista. Eu sou juiz de carreira, vocacionado e apaixonado pela magistratura, e hoje tenho a responsabilidade de falar para uma plateia fundamentalmente de advogados, ser o primeiro magistrado que sobe aqui na tribuna para lhes falar, e quero prestar um depoimento pessoal acerca da cultura da autocomposição. Eu era juiz substituto e comecei minha carreira em 2 ou 3 de janeiro de 2005, tomamos posse no dia 27 de dezembro de 1984, em 1985 eu comecei minha carreira em Timbó. Em março, abril de 1985, eu substituí a 6ª Vara Civil, na capital, em que era juiz titular o já aposentado desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho. E eu ia presidir a minha primeira audiência num acidente de trânsito, que na época era
regulado pelo antigo procedimento sumaríssimo, também conhecido como ordinaríssimo, porque ele era muito mais lento e pior do que o ordinário. E lá, no antigo sumaríssimo, era uma audiência una, única e indivisível, era uma audiência de conciliação, instrução e julgamento, e o juiz ia para a sala de audiência com a petição inicial, e ele iria tentar a conciliação, ele iria, ato contínuo, se não obtivesse êxito, colher a resposta, o autor se manifestaria, se desejasse, sobre as provas e sobre a contestação, e se colheriam as provas orais e o juiz proferiria a sentença. Muito bem. Eu estava animadíssimo, porque iria proferir a minha primeira sentença em audiência. Pasmem os senhores, quando eu mal sentei e fiz a pergunta, que eu já sabia a resposta, tem acordo? Os advogados sorriram. Excelência, está aqui, ó, pronto. Eu fiquei absolutamente frustrado. Mas os senhores não imaginam a frustração daquele jovem magistrado que mal tinha completado 26 anos e perguntado, mas eu estudei tanto, eu me preparei para o concurso, queria dar a minha primeira sentença oral e eles fizeram um acordo. Bom, não me restava outra alternativa senão homologar o acordo, voltar para o gabinete frustrado, esperando que a próxima audiência eu conseguisse inquirir testemunhas e proferir sentença. Pois bem, o que eu quero dizer aos senhores, que nós não estamos falando de 1940, 1950, nós estamos falando de 1985. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, com muita honra, com muito orgulho. Tive excelentes professores, e nenhum deles me falou sobre conciliação. Eu fiz um levantamento com a minha equipe, para trazer aos senhores, sobre os cursos jurídicos no Brasil hoje, acerca das disciplinas que envolvam as ADRs. Não são discussão da relação, não são DRs, são as Alternative Dispute Resolution, como assim denominada no direito anglo-americano. São as formas alternativas ou não ortodoxas de resolução de controvérsias como disciplinas curriculares. O que mais impressiona é que a maior parte das universidades que nós pesquisamos, mais de 15 pelo Brasil afora, inclusive as federais, é que as disciplinas são optativas. E o que é pior, acabou o romantismo. O que é pior, tem apenas 36 horas aula em média. A Universidade Federal do Paraná, facultativa. A Universidade Federal de Santa Catarina, arbitragem facultativa, negociação e mediação obrigatória. CESUSC obrigatória. A Universidade do Rio Grande do Sul é facultativa. Outras universidades não têm, são tratadas dentro da própria... O que eu quero dizer para os senhores? Que não vai funcionar. No momento não vai funcionar. Não se iludam com o código. Também não vai funcionar. Os senhores já viram esses concursos uma espécie de loteria? Nós tínhamos aqui há um tempo atrás a Casa Feliz, alguém ganhava uma coisa, uma casa, um automóvel, aparece um cidadão humilde, uma moça bonita encostada no carro e ele com a chave na mão. Percebe-se que aquele senhor é um homem humilde, talvez um carroceiro. Se der a chave, ele não vai saber
talvez abrir a porta, porque a chave é automática. E muito menos fazer com que o carro dê partida, e em hipótese alguma ele vai sair com o carro. Hoje, nós ainda temos carroceiros no direito, operadores carroceiros. E quando o código acerta, ou quando a legislação extravagante acerta, nós não temos quem opere. Nós vivemos 3 crises há décadas que se entrelaçam, que são complexas, que estão sendo gradativamente afrontadas, combatidas, a passo de cágado, que é a crise do processo. Porque o direito material não está nunca em crise. Porque o direito material é ou não violado. O problema está como restabelecer a situação no plano factual. Aí você precisa do processo no Estado democrático de direito. Você não exerce justiça pelas próprias mãos. A crise do processo no Brasil tenta-se minimizar com leis. Mas é tão ingênuo que às vezes eu custo acreditar do quanto desafiam a nossa compreensão. As leis podem melhorar? Podem. Mas a crise do processo está intimamente, umbilicalmente ligada com a crise da jurisdição. Não é crise do poder judiciário. O poder judiciário não está em crise, aliás, temos um excelente poder judiciário no Brasil, e diga-se passagem, em Santa Catarina, quiçá o melhor. Pela qualidade dos seus magistrados, pela honestidade e pela dedicação. Agora, a jurisdição aqui, como no Amazonas, como em São Paulo, está comprometida. O relatório anual do CNJ, o último, está lá escrito, não é conclusão minha, que nós precisaríamos de 2 anos e meio de ausência de proposituras de demanda para dar conta do passivo que nós temos de 106 milhões de processos. Ou seja, como isso não vai acontecer, o dado está lá para nós nos desesperarmos, porque não tem outra finalidade aquele dado. O ministro Salomão teve uma matéria jornalística recentemente publicada, com a foto do ministro, e ele trata da questão, da sua preocupação. Inclusive ele está coordenando a primeira jornada de métodos alternativos de resolução de controvérsia, que ocorrerá agora em agosto, semelhante àquela do Código Civil, da interpretação do Código Civil, buscando justamente fomentar e difundir o tema perante a comunidade científica. E diz o ministro Salomão que ele está muito preocupado porque o judiciário está à beira de um colapso, está entre aspas. Quando eu encontrar o ministro Salomão, eu vou perguntar a ele 2 conceitos. Qual é o seu conceito de beira e qual é o seu conceito de colapso? Fazer uma brincadeira com Salomão. Porque, na verdade, nós não estamos à beira, nós estamos dentro deste turbilhão. É um faz de conta, os senhores fazem de conta que postulam, nós fazemos de conta que julgamos, o jurisdicionado faz de conta que está satisfeito. Porque se não for assim, é mais ou menos isso. Vocês lembram que o ministro Peluso, quando ainda presidente do Supremo Tribunal Federal, teve a coragem, e eu escrevi para o ministro, mandei uma carta me congratulando pela matéria publicada, e ele foi capa da revista Veja, e páginas amarelas, ou se não foi capa, ele estava nas páginas amarelas, e o título da matéria era: nenhum ministro, nenhum juiz julga 10 mil processos por ano. Lembram? Estava entre aspas. Ora, se o ministro do Supremo diz isso,
corajosamente, nós podemos imaginar que muita coisa que estamos, entre aspas, julgando, e que os senhores acham que está sendo julgado, não está sendo julgado. Está se fazendo de conta que está julgando. É isso que eu quero dizer aos senhores. É um sistema perverso. E esse sistema só irá mudar quando o terceiro ponto crítico, que é a crise da formação dos operadores ou dos profissionais do direito, vier à tona. Enquanto nós não solucionarmos a capacitação do profissional, enquanto nós não resolvermos o problema da prestação da tutela jurisdicional, isso só ocorrerá quando nós tivermos um país não só com mais compreensão de cidadania, mas um país que respeite a cidadania alheia, a começar pelo Estado e os grandes grupos econômicos. Ou seja, quando diminuirmos a nossa capacidade de litigar, e quando nós nos conscientizarmos que talvez um dos melhores trabalhos já realizados no plano do direito foi realizado por Mauro Capelletti na Universidade degli Studi de Firenze. Os 4 volumes do Acesso à Justiça, subscrito por ele e por Brian Gatt, é nada mais, nada menos do que tudo aquilo que se pode esperar de reforma, de revolução da prestação da tutela jurisdicional. Leiam, busquem, se interessem pelo tema, porque acesso à justiça não é entrada. Acesso é acesso à resolução de conflitos dentro do que o professor Kazuo Watanabe denominou de ordem jurídica justa. Ou seja, processo observando garantias constitucionais, processo, portanto, em tempo razoável e processo com qualidade de prestação de jurisdição. Nós temos os equivalentes jurisdicionais, que são as ADRs. Isso está desde a década de 70. Mauro Capelletti começou os seus estudos em 1973 e concluiu mapeando praticamente quase todos os países sobre a crise da jurisdição, os motivos, as razões, os problemas, as possíveis soluções. E um dos pontos mais altos da conclusão da pesquisa, curiosamente, parece algo básico, porque se faz em casa: conciliar e não litigar. Nós vivemos a cultura do litígio, vivemos num país em que se busca o descumprimento da lei, o desrespeito do próximo, o desrespeito da decisão judicial. Temos a cultura dos recursos e a cultura da recalcitrância no cumprimento de ordens. Por quê? Porque somos brasileiros. Porque nos orgulhamos, entre aspas, de dar um jeito, um jeitinho, de colocar o cinto, aparentemente, e na hora que passa o guarda solta, porque nem preso está. Do motoqueiro que anda com capacete no cotovelo e bota na hora que vê o guarda. Esse é o nosso país. Nós só vamos conseguir mudar a prática forense na hora que nós começarmos nos modificando. Eu vivi uma experiência no meu pós-doutoramento única na Universidade de Firenze. Eu estive com o professor Remo Capone e com o professor Andrea Porotto Pisani, que estava se aposentando, e o professor Capone assumiu a cátedra, e com o professor Nicolò Trocker.
que escreveu com Mauro Capelletti e o sucedeu na Cátedra de Direito Processual Comparado. Acompanhei 3 cursos de mediação oferecidos pela Universidade de Firenze para a formação de mediadores como aluno ouvinte. E fiquei impressionado com a tentativa verdadeira de mudança de mentalidade, não só do italiano, mas do europeu. E no ano de 2008, o Parlamento Europeu baixou a diretriz número 52. E a diretriz número 52 trata exatamente da autocomposição. E definiu que até 2010, ou maio de 2011, os países da União Europeia deveriam estar adaptados à diretriz 52, que determina que esses países criem a normativa atinente à mediação e autocomposição. Eu não sei como é possível, mas o tempo aqui corre muito mais do que aí. Eu já recebi a informação de que me restam 15 minutos. Eu elaborei, vou fazer uma rápida referência aos senhores, porque eu não vou ter tempo de fazer a leitura, que eu denominei de aceno histórico. Se os senhores forem verificar as ordenações do reino, as 3, dizia o seguinte, no parágrafo 1º do livro 3 das ordenações afonsinas. Vejam, senhores, é no começo da demanda, dirá o juiz às partes, que antes que façam despesas e sigam entre elas os ódios e dissensões, se devem concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre é duvidoso. E isso que dissemos, de reduzirem as partes à concórdia, não há de necessidade, mas somente de honestidade, nos casos em que o bem puderem fazer. Essa é a redação nesse português mesmo de 1600. Na nossa Constituição de 1824, a Constituição do Império, ainda se tratava da autocomposição e da tentativa inicial, só se poderia demandar depois de se tentar a autocomposição. Portanto, esse novo é velho. E os senhores sabem que, curiosamente, o Código de 39 silenciava sobre a autocomposição. Não há um dispositivo. No Código de 73 é que se retomou o estudo, digamos assim, porque já estava em curso uma nova era, um novo tempo, mas de forma muito modesta, no procedimento sumário, que era o antigo sumaríssimo, e na audiência de instrução e julgamento, que os juízes mal e mal perguntavam se tinha acordo, porque não havia cultura da autocomposição. E os senhores sabem qual foi a razão, pelo menos é o que me parece, é o que meus estudos levam a crer, por que a autocomposição teria desaparecido do nosso direito e do direito de civil law no período aproximado entre 1800 até o terceiro quartel do século XX? Porque o processo apareceu como ciência autônoma. E o saudoso mestre e amigo, professor Ovidio da Silva, dizia que se por um lado foi muito importante o processo se autoafirmar como ciência autônoma, ou seja, independente do direito material, do direito civil, ele criou regras, regras tendem a dogmas e dogmas tendem a eternizar-se e a criar mitos. E o processo, durante quase 200 anos, viveu para si,
para as suas normas, para os seus princípios e a realização do direito material. E a resolução dos conflitos, tanto da lide jurisdicionalizada quanto da lide sociológica, ficou colocada em segundo plano. E somente na década de 70, com Mauro Capelletti, é que ressurge o fenômeno, o instituto jurídico da mediação, da conciliação, da arbitragem e de outras formas menos aplicadas no Brasil de resolução de controvérsia. Nós temos hoje, no Brasil, a autocomposição iniciada no Código de 73 com a reforma de 98, que seria o artigo 125, inciso 4º, que permitiu o juiz a qualquer tempo tentar a conciliação, mas os juízes não tentavam porque não tinham cultura. Nós tivemos o implemento da audiência do 331 no Código de 73, na reforma em 2010, a Lei 10.444, 2002, perdão, que os juízes normalmente não aplicavam e os advogados não cobravam, a tentativa de conciliação e depois o saneamento do processo, que era, na verdade, a inserção do modelo definido no Código Tipo para a Ibero-América, ou Código Modelo para a Ibero-América, que depois de quase 15 anos ou 10 anos nós incorporamos no Código de Processo. Tivemos a Constituição de 88, que criou, finalmente retomou constitucionalmente o tema da autocomposição, no artigo 98, inciso 1, quando determinou que os estados instituíssem os juizados especiais, e ali ele trata da autocomposição, no artigo 98, inciso 1º. E tivemos agora, recentemente, no ano passado, a lei da mediação, que deve ser interpretada sistematicamente com a mediação do Código de Processo Civil, até porque a mediação judicial prevista na lei específica é praticamente em tudo e por tudo a mesma norma contida no Código de Processo Civil. E temos o Instituto da Conciliação, hoje fortificado no Código de Processo Civil. O que o legislador fez muito bem no novo Código foi fazer a distinção entre os dois institutos. Por exemplo, a diretriz do Parlamento Europeu, a 52, não faz essa distinção. Mauro Capelletti fazia essa distinção. E o nosso legislador fez, e acho que ele acertou e fez muito bem. Fez muito bem porque as técnicas implementadas na conciliação são distintas daquelas implementadas na mediação. Por isso, que diz o legislador no artigo 165, parágrafo 2º, que o conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, podendo sugerir soluções para o litígio. E já o parágrafo 3º diz que o mediador atuará preferencialmente nos casos que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender a questão e os interesses em conflitos, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que geram benefícios mútuos. Por que dessa distinção? Por quê? Porque a mediação, e nós esperamos que se faça na prática a formação clássica de mediador e de conciliador, e aqui estão as responsabilidades colocadas pelo Código e que o CNJ, na resolução 125, exige a formação, e é fundamental, meus amigos. Não adianta botar um cap e escrever conciliador, como era até tempos atrás, ou mediador. A lei exige formação, e o CNJ já definiu a necessidade de pelo menos 100 horas, aula, prática e teórica. Na universidade, na legislação, perdão, a legislação italiana acerca do tema exige 180 horas, e se luta para aumentar essas 180 horas. Eu participei desses cursos, fazer os anos, que 180 horas é muito pouco. 100 horas, então, não consigo nem imaginar alguém se formando
em técnicas, porque são técnicas, sobretudo de mediação. Por isso que, em havendo vínculo anterior entre as partes, como por exemplo nas relações contratuais, é indicado, é apropriado, que se utilize técnicas de negociação, porque o mediador não pode influenciar na resolução do conflito, diferente do conciliador, e para isso ele precisa conhecer mecanismos de argumentação para levar as partes a compreender os conflitos recíprocos e aí então elas próprias definirem, porque elas melhor do que ninguém para autocompor. Eu vou encerrar a minha fala lembrando aos senhores que, lamentavelmente, por um lado, nós, especialmente nós, os mais velhos, fomos forjados pela luta pelo direito. Aliás, obra clássica, que não pode deixar de ser lida por ninguém, por nenhum jovem, nem hoje nem amanhã. Mas esse jovem que for ler Rudolf von Jhering tem que compreender que hoje o mote não é a luta pelo direito, é a luta pela resolução do conflito que, se nós lermos Jhering com olhos de dimensão diversa dessa comum, ou seja, em 3D, nós vamos perceber que no fundo, Jhering não compreendia naquele tempo, que essa luta pode ser alcançada através sim da autocomposição. Porque compor de forma não adversarial, é exatamente lutar pelo seu direito. Até porque a justiça, vejam o que estava dito nas ordenações afonsinas, a incerteza. Quem pode garantir aos senhores, exceto se a matéria estiver sumulada, e olhe lá se a súmula não vai mudar, que o conflito será ganho? Quem dos senhores pode imaginar por que se reforma a sentença de primeiro grau? Porque entendemos diferente, não há nulidade. Então, meus amigos, especialmente aos senhores advogados, que aqui estão na sua grande maioria, compreendam que não há mais espaço. Primeiro, não há mais cadeira para sentar na jurisdição estatal. Os juizados estão falidos. A jurisdição comum está falida. Os senhores vão me dizer, bom, então o senhor está propondo um mau acordo ou uma boa ação? Não. Isso, aliás, é um ditado velho, bolorento, chulo e errado. Eu estou propondo buscar, se não extrajudicialmente, sem a intervenção de um terceiro imparcial, capacitado, que busque esse terceiro, preferencialmente através da lei da mediação, antes de acessar a jurisdição estatal, porque nós estamos no Brasil. Lá, na Europa, a maior parte dos países, não posso afirmar os senhores se todos, essa autocomposição é extrajudicial, ou seja, é através de determinação da jurisdição, mas fora da jurisdição. Eu tenho ouvido colegas dizendo que aqui em outros estados não está realizando porque o juiz não tem pauta, mas não é para o juiz fazer, é para o conciliador e para o... O que é que aconteceu? Veio a lei, 1 ano de vacatio legis, ninguém se prepara, tenho certeza que muitos dos senhores sequer abriram o projeto ou abriram depois o código, durante a vacatio legis, e agora nós estamos estarrecidos com o que o código nos oferece. Meu tempo, literalmente, acabei de ler a placa, acabou. Acabou, e quero dizer aos senhores que eu vou encerrar com uma breve reflexão, uma do professor José Joaquim Gomes Canotilho e outra do italiano Giovanni Verdi. Vejam o que diz o professor português. A forma tradicional de solução de litígios através dos tribunais e mediante decisão de um juiz imparcial é considerada hoje como incapaz de assegurar por si só a paz jurídica e de garantir em tempo razoável alguns direitos e interesses das pessoas.
está na sua obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição. E o que diz o professor Giovanni Verdi, quando escreveu em 1985, parece que escreveu hoje, na sua obra L'Arbitrato, a arbitragem. Diz ele: a experiência tumultuada desses últimos 40 anos, e lá se vão 70, demonstra que a imagem do Estado onipotente e centralizador é um mito que não pode e talvez não mereça ser cultivado. Desse mito faz parte a ideia de que a justiça deva ser administrada exclusivamente pelos seus juízes. Mauro Capelletti nos demonstrou o que é justiça participativa e justiça coexistencial. Justiça coexistencial é a justiça da autocomposição, da resolução do conflito de forma não adversarial, e nos mostrou, desde a década de 70, o que é justiça participativa, ou seja, é a justiça feita através do leigo ou do advogado, do terceiro que possa verdadeiramente auxiliar o Estado juiz para a composição dos conflitos. Muito obrigado a todos e desculpe pelos 5 minutos que eu me excedi.